Todos pensam que homens e mulheres lidam com o silêncio da mesma maneira, mas não lidam. Quando vocês dois param de conversar, param de enviar mensagens, param de se comunicar completamente, algo totalmente diferente está acontecendo na cabeça dele em comparação com o que está acontecendo na sua. E a pessoa que entende essa diferença vence, não porque está jogando jogos, mas porque sabe como proteger sua paz enquanto a outra pessoa ainda está tentando descobrir o que deu errado. O silêncio não é igual, nunca foi, e fingir que é vai mantê-la presa, esperando, torcendo por uma mensagem que pode nunca chegar. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você já ficou ali sentada com o celular na mão, querendo desesperadamente digitar alguma coisa, qualquer coisa, só para quebrar aquele silêncio pesado que está entre vocês dois? Você continua dizendo a si mesma que é forte o suficiente para não entrar em contato, que vai esperar e ver o que acontece, mas cada hora parece 3 dias, cada notificação faz seu coração pular, e então é apenas algum aplicativo aleatório tentando vender algo para você. Você verifica se ele leu sua última mensagem. Você verifica quando ele esteve online pela última vez. Vocês nem estão mais juntos, mas de alguma forma o silêncio é mais alto do que qualquer briga que vocês já tiveram. É aí que a maioria das pessoas vive, nesse lugar estranho, intermediário, onde você não está junto, mas também não está realmente separada. Vocês dois estão apenas flutuando nesse silêncio, e parece que quem entrar em contato primeiro perde. Como se quem quebrasse o silêncio fosse aquele que se importou mais, precisou mais, não conseguiu lidar com o espaço. Mas aqui está o que está realmente acontecendo. Enquanto você está sentada ali, pensando demais em cada pequena coisa, construindo histórias na sua cabeça sobre o que o silêncio dele significa, ele está fazendo algo completamente diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. E entender essa diferença é como você para de enlouquecer a si mesma. Veja bem, quando a comunicação para entre um homem e uma mulher, a experiência se divide em duas realidades totalmente separadas. Ela tende a sentir isso emocionalmente imediatamente, como se algo tivesse sido arrancado. Ele tende a sentir isso mais tarde, depois que algum tempo passa e ele percebe que algo está realmente faltando. Ela se pergunta se importou de verdade. Ele se pergunta se talvez tenha deixado algo bom escapar. Ela quer respostas e fechamento. Ele quer espaço para pensar sem pressão. Duas pessoas, mesmo silêncio, filmes completamente diferentes passando em suas cabeças. E se você não entender isso, vai continuar fazendo escolhas baseadas no que você sentiria, não no que está realmente acontecendo do outro lado. Para a maioria das mulheres, o silêncio atinge como uma tonelada de tijolos desde o primeiro dia. No segundo em que as mensagens param de chegar, seu cérebro entra em overdrive. Você começa a analisar tudo, cada conversa que tiveram, cada pequena coisa que disse, tentando descobrir onde deu errado. Fui forte demais? Não demonstrei interesse suficiente? Ele encontrou outra pessoa? Ele está apenas ocupado? Ou essa é a maneira dele de dizer que acabou? Sua mente não descansa. Ela apenas continua girando, procurando pistas, tentando entender por que alguém que estava conversando com você ontem agora é um fantasma. E isso acontece porque, para muitas mulheres, comunicação equivale a conexão. Quando ele está falando com você, enviando mensagens, perguntando como você está, você se sente segura, você sente que importa, você sente que há algo real acontecendo.
Então, quando essa comunicação desaparece, não parece apenas que ele está ocupado, parece que ele não se importa mais, como se o que quer que vocês tivessem simplesmente se foi. É por isso que o silêncio é tão doloroso no início. Não é apenas sobre sentir falta dele, é sobre o que o silêncio significa para você. Significa rejeição, significa que você não foi suficiente, significa que ele seguiu em frente e você ainda está lá parada, segurando algo que não existe mais. Mas aqui está a coisa que a maioria das mulheres não percebe nos primeiros dias ou semanas de silêncio. Ele não está sentado ali sentindo a mesma coisa. E isso não é porque ele não tem coração ou porque nunca se importou, é porque os homens processam a distância emocional de uma maneira completamente diferente. Quando um homem se afasta ou quando a comunicação para, ele geralmente não está pensando em você tanto quanto você pensa que está. Isso parece duro, mas é a verdade. Ele não está pensando demais nisso. Ele não está interpretando o silêncio. Ele está apenas vivendo sua vida, mantendo-se ocupado, talvez até sentindo um pouco de alívio por não haver pressão para responder, nenhuma expectativa de manter a conexão viva. A maioria dos homens precisa de espaço para pensar. Eles não querem falar sobre seus sentimentos em tempo real. Eles querem dar um passo para trás, limpar a cabeça e descobrir as coisas por conta própria. Então, quando o silêncio começa, ele pode realmente se sentir bem com isso. Não porque ele não se importa, mas porque o silêncio não carrega o mesmo peso emocional para ele que carrega para você. Ele não está sentado ali se perguntando se você está brava com ele ou se você seguiu em frente. Ele está apenas focado no que está à sua frente. Trabalho, amigos, academia, hobbies. Ele está preenchendo o espaço com outras coisas. E por um tempo, isso funciona muito bem. Essa é a primeira diferença. Ela sente o silêncio como dor emocional. Ele sente o silêncio como alívio da pressão. E por causa disso, a primeira semana ou duas parecem completamente diferentes para cada pessoa. Ela está lutando, questionando, talvez até chorando. Ele está apenas seguindo, mal pensando nisso. Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque esse alívio que ele sente não dura para sempre. O espaço que parecia bom no início, eventualmente começa a parecer que algo está faltando. Ele só não percebe isso imediatamente. A maioria dos homens não acorda no dia seguinte, depois que o silêncio começa, e pensa: cara, sinto falta dela. Não é assim que funciona. Em vez disso, é mais gradual, sutil. Uma semana se passa, depois 2 semanas, talvez um mês, e lentamente pequenos momentos começam a aparecer. Ele ouve uma música que lembra você. Ele vê algo engraçado e seu primeiro pensamento é enviar para você. Mas então ele se lembra que vocês não estão conversando. Ele tem um dia difícil e percebe que não há ninguém para desabafar da maneira que costumava fazer com você. Esses pequenos momentos começam a se acumular e é quando o silêncio começa a mudar de parecer alívio para parecer perda. Mas aqui está o ponto-chave. No momento em que ele começa a sentir essa perda, você provavelmente já passou pelo inferno e voltou emocionalmente. Você já chorou, você já pensou demais em tudo, você já sentiu a dor do silêncio, sentou-se com ela e talvez até tenha começado a se curar dela. Então, quando ele finalmente começa a sentir falta do que vocês tinham, você está em um lugar totalmente diferente do dele. E essa diferença de tempo muda tudo sobre como isso se desenrola. Enquanto você estava sentindo o silêncio como rejeição, ele estava sentindo como liberdade. Enquanto você estava se perguntando se importava, ele estava apenas focado em sua própria vida. Mas agora as coisas começam a mudar porque você foi forçada a lidar com a dor de frente. Você já está passando por ela, você está começando a se lembrar de quem você é sem ele. Você está preenchendo seus dias com coisas que realmente fazem você se sentir bem. Você não está verificando seu telefone a cada 5 minutos mais. Você não está repetindo conversas antigas, tentando decodificar o que deu errado.
Você está apenas vivendo. E essa mudança na sua energia é algo que ele vai sentir, mesmo à distância. Veja, os homens são estranhos sobre isso. Eles nem sempre sabem o que querem até que não esteja disponível. E quando você estava entrando em contato, dando atenção, sendo consistente, ele podia dar isso como garantido. Ele sabia que você estava lá. Ele sabia que se quisesse falar com você, você responderia. Não havia mistério, nenhuma questão. Mas agora que você parou de entrar em contato, agora que sua energia não está mais disponível para ele, algo começa a acontecer em sua mente. Ele começa a se perguntar: ela está bem? Ela está pensando em mim? Ela seguiu em frente? A outra pessoa? Esta é a parte de que as pessoas não falam o suficiente. Quando ambas as pessoas param de entrar em contato, o silêncio força cada pessoa a enfrentar a si mesma. Para você, isso significou enfrentar seus sentimentos, seus medos, sua necessidade de respostas. Você já fez esse trabalho, mas para ele está apenas começando, porque agora o silêncio não é apenas espaço, é ausência. E a ausência deixa as pessoas curiosas, faz com que se lembrem do que tinham, faz com que comecem a questionar se ir embora foi realmente a decisão certa. Mas aqui é onde você tem que ter muito cuidado, porque quando ele começa a sentir essa ausência, quando ele começa a se perguntar sobre você, seu primeiro instinto pode ser voltar direto, responder imediatamente se ele entrar em contato, mostrar a ele que você ainda se importa, que você ainda está disponível, que a porta ainda está aberta. E esse é o maior erro que você pode cometer, porque se você voltar a ser a mesma pessoa que sempre estava disponível, sempre compreensiva, sempre esperando, nada realmente muda. Você apenas reinicia o mesmo ciclo. Ele fica confortável novamente. O mistério desaparece e você está de volta ao ponto de partida. Pense nisso assim. Toda vez que você era aquela que entrava em contato antes, toda vez que você era aquela que mantinha a conversa, você estava ensinando a ele que sua atenção era garantida. Ele não tinha que trabalhar por isso. Ele não tinha que se perguntar se você ainda estaria lá. Ele sabia. E quando alguém sabe que você sempre estará lá, não valoriza da mesma maneira. É como qualquer outra coisa na vida. Não apreciamos o que temos até pensarmos que podemos perder. Isso é apenas natureza humana. Então, quando o silêncio acontece e você finalmente se afasta, você está quebrando esse padrão. Você não é mais a coisa certa. Você não é mais a pessoa que está sempre esperando nos bastidores, esperando que ele note você. E essa incerteza, esse não saber se você ainda está interessada ou se seguiu em frente, é isso que o faz começar a prestar atenção. Não porque ele é uma pessoa má, mas porque agora há algo em jogo. Agora ele realmente tem que pensar se quer perder você ou não. O poder no silêncio não é apenas que ele faz com que ele sinta sua falta, é que te dá tempo para se tornar alguém que não precisa que ele sinta sua falta. Te dá espaço para reconstruir sua confiança, seu senso de si mesma, sua paz. E quando você faz isso, quando você genuinamente começa a se sentir bem sem ele, é quando tudo muda, porque energia não mente. As pessoas podem sentir quando você mudou, elas podem sentir quando você não está mais esperando por sua atenção. E essa mudança na sua energia é magnética. Não porque você está se fazendo de difícil, mas porque você está realmente vivendo sua vida sem precisar da aprovação deles para se sentir completa. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo do lado dele conforme mais tempo passa. No início, ele pode testar as águas. Ele pode curtir uma de suas postagens nas redes sociais. Ele pode enviar um oi aleatório sem substância real por trás disso. Ele não está pronto para ter uma conversa real. Ele só quer ver se você ainda está lá, se você ainda se importa, se a porta ainda está aberta. E é aqui que a maioria das mulheres estraga tudo. Elas veem aquele pequeno pouco de atenção e pensam que significa algo. Elas respondem imediatamente, talvez com muita vontade, e de repente ele tem todas as informações de que precisa. Você ainda está interessada, você ainda está disponível, a porta ainda está aberta.
E por causa disso, ele não precisa fazer nada diferente. Ele pode mantê-la como plano B enquanto descobre o que realmente quer. Mas se você não responder ou se responder de uma maneira que é calma, casual e não entrega muito, ele fica se perguntando. E se perguntar é o que o mantém pensando em você. Se perguntar é o que o faz perceber que talvez você não esteja apenas sentada esperando por ele mais. Se perguntar é o que o faz começar a sentir que ele pode realmente perder você se não se esforçar. E esse sentimento, esse leve pânico de que talvez você esteja seguindo em frente, é o que vira a dinâmica. Este é o momento em que o silêncio começa a trabalhar a seu favor, porque você não está mais perseguindo, você não está mais esperando pelo telefone, verificando o perfil dele, esperando por um sinal de que ele ainda se importa. Você está apenas vivendo. E ele pode sentir isso. Ele pode sentir que você não é mais a mesma pessoa. E isso o deixa curioso. Faz com que ele queira saber o que mudou. Faz com que ele queira entrar em contato de verdade desta vez. Não apenas para testar as águas, mas para realmente ver se ainda há algo que vale a pena salvar. Mas aqui está, na verdade, difícil. Nem todo homem vai voltar. E está tudo bem, porque o ponto do silêncio não é fazê-lo perseguir você. O ponto é dar a você o espaço para se lembrar de que você não precisa ser perseguida para ter valor. Você não precisa da atenção dele para se sentir digna. Você não precisa das mensagens dele para se sentir segura. O silêncio ensina que sua paz não depende da presença de outra pessoa. E uma vez que você aprende essa lição, não importa se ele volta ou não. Você está bem de qualquer maneira. Essa é a verdadeira mudança de poder. Quando você para de precisar de um resultado específico, você para de ser emocionalmente controlada pelas ações dele. Ele entra em contato. Legal. Você pode decidir se quer se envolver. Ele não entra em contato. Também legal, porque sua felicidade não está mais ligada às escolhas dele. Você recuperou seu poder, e isso é algo que a maioria das pessoas nunca faz. Elas ficam presas na espera, na esperança, na necessidade de que outra pessoa valide seu valor. Mas você passou disso, e essa é a diferença entre alguém que entende o silêncio e alguém que ainda tem medo dele. Agora vamos falar sobre o que acontece se ele entrar em contato, porque é aqui que as coisas ficam complicadas. Depois de semanas ou talvez até meses de silêncio, ele finalmente envia aquela mensagem. Talvez seja um pedido de desculpas, talvez seja apenas conversa fiada, talvez ele esteja tentando agir como se nada tivesse acontecido. E você tem que decidir o que fazer. Você responde, você ignora, você dá a ele outra chance. Aqui está o que você precisa entender. O fato de ele estar entrando em contato não significa nada por si só. O que importa é por que ele está entrando em contato e o que ele está disposto a fazer de diferente. Se ele está apenas entrando em contato porque está entediado, solitário ou curioso, isso não é suficiente. Se ele está entrando em contato porque genuinamente percebeu que errou e está pronto para aparecer de forma diferente, essa é uma conversa diferente. Mas você não pode saber qual é apenas de uma mensagem de texto. Você tem que observar suas ações ao longo do tempo. E é aqui que muitas mulheres tropeçam. Elas veem aquela mensagem chegar e seu coração pula uma batida. Finalmente, algum tipo de resposta, algum tipo de sinal de que elas não eram loucas por sentir algo. Mas aquela mensagem não desfaz todo o silêncio que veio antes dela. Não significa automaticamente que ele mudou ou que as coisas serão diferentes desta vez. Apenas significa que ele está pensando em você naquele momento. E um momento de curiosidade não é o mesmo que um compromisso real de fazer melhor. Você tem que olhar para o quadro geral aqui. Uma mensagem aleatória não prova nada, exceto que você passou pela cabeça dele. E as mentes vagam o tempo todo. E é aqui que seu crescimento durante o silêncio compensa, porque você não está mais desesperada pela atenção dele. Você não está disposta a aceitar migalhas apenas para se sentir conectada novamente. Você passou esse tempo se reconstruindo e sabe o que merece agora.
Então, se ele entrar em contato com pouco esforço, você pode ver pelo que é e pode ir embora sem sentir que está perdendo algo, porque não está. Você está protegendo a paz pela qual trabalhou tão duro para construir. Mas se ele entrar em contato com o esforço real, se ele estiver disposto a ter as conversas difíceis, se ele estiver mostrando a você através de suas ações que ele é diferente agora, então você pode decidir se quer dar outra chance. E essa decisão vem de um lugar de poder, não de um lugar de necessidade. Você está escolhendo ele porque quer, não porque não consegue lidar em estar sem ele. E essa é uma energia completamente diferente. Essa é a energia de alguém que conhece seu valor e não vai se contentar com menos. A verdade é que o silêncio entre um homem e uma mulher nunca é apenas sobre sentir falta um do outro. É sobre duas pessoas sendo forçadas a olhar para si mesmas sem a distração do relacionamento. É sobre descobrir quem você é quando não está constantemente focada em outra pessoa. E esse processo parece diferente para homens e mulheres porque eles experimentam a distância emocional de forma diferente. Ela sente mais rápido, processa mais profundamente e muitas vezes sai mais forte do outro lado. Ele sente mais devagar, processa no seu próprio tempo e só percebe o que perdeu depois que ela já seguiu em frente. Esse é o padrão. E se você entender isso, para de tomar o silêncio dele como um reflexo do seu valor. Você para de entrar em pânico quando ele não entra em contato. Você para de esperar que ele faça um movimento, porque percebe que o silêncio não é sobre você, é sobre ele descobrindo suas próprias coisas. E enquanto ele está fazendo isso, você está se reconstruindo, você está se lembrando de como é se sentir completa sem precisar de outra pessoa para completá-la. E aqui está a parte bonita. Uma vez que você chega naquele lugar, uma vez que você genuinamente curou e seguiu em frente de precisar da validação dele, é quando você se torna verdadeiramente intocável. Porque nada que ele faça ou deixe de fazer pode te abalar mais. Ele entra em contato. Você pode aceitar ou deixar. Ele não entra em contato. Você ainda está bem. Você não está mais emocionalmente dependente das ações dele. Você está livre. E essa liberdade é todo o ponto do silêncio. Não é sobre reconquistá-lo, é sobre reconquistar a si mesma. Tantas pessoas pensam que o objetivo é fazer a outra pessoa sentir sua falta, fazê-las voltar rastejando para provar que você era o prêmio o tempo todo. Mas não é isso. O objetivo real é parar de se importar se elas voltam ou não. Porque uma vez que você para de se importar, você não está mais dando a elas poder sobre suas emoções. Você não está mais deixando o silêncio delas definir seu valor. Você está apenas vivendo sua vida, sentindo-se bem, estando em paz. E essa é a vitória final. Quando um homem e uma mulher param de entrar em contato, o silêncio revela quem cada pessoa realmente é. Mostra quem pode sentar com o desconforto e crescer com isso, e quem entra em pânico e volta aos velhos padrões. Mostra quem está disposto a fazer o trabalho interno e quem só quer uma solução rápida para se sentir melhor. Mostra quem está pronto para algo real e quem ainda está jogando jogos. E mais importante, mostra a você se você realmente curou ou se ainda está se apegando a algo que não serve mais a você. O silêncio é um espelho. Ele reflete tudo o que você tem evitado. Seu medo de estar sozinha, sua necessidade de validação constante, sua crença de que seu valor está ligado à atenção de outra pessoa. E quando você enfrenta essas coisas, quando você realmente senta com elas e trabalha nelas, você sai diferente, mais forte, mais clara, mais fundamentada. Você para de precisar de barulho externo para se sentir bem. Você encontra sua própria paz, seu próprio ritmo, sua própria felicidade. E é quando você percebe que o silêncio nunca foi algo a temer, foi algo a abraçar. Porque do outro lado daquele silêncio está uma versão de você que não desmorona quando alguém para de enviar mensagens. Uma versão de você que não perde o sono se perguntando se é boa o suficiente. Uma versão de você que conhece seu valor e não precisa de ninguém para confirmá-lo. E essa versão de você
essa é a pessoa que você sempre deveria se tornar. O silêncio apenas forçou você a encontrá-la mais rápido. Então, quando vocês dois param de entrar em contato, não entre em pânico, não persiga, não quebre o silêncio por medo ou solidão ou pela necessidade de saber o que está acontecendo do lado dele. Apenas sente com isso, deixe fazer seu trabalho, deixe tirar todas as coisas que não estavam servindo você, deixe mostrar quem você realmente é quando não está tentando ser suficiente para outra pessoa, porque é aí que seu poder vive, não na atenção dele, não nas mensagens dele, não na validação dele, mas na sua capacidade de ficar de pé sozinha, se sentir bem sozinha e construir uma vida que não precisa de mais ninguém para torná-la completa. E se ele voltar depois de tudo isso, se ele finalmente perceber o que perdeu e estiver pronto para aparecer de forma diferente, então você pode decidir se ele se encaixa na vida que você construiu. Mas você está decidindo de um lugar de força agora, não de um lugar de necessidade. Você não está aceitando ele de volta porque não pode sobreviver sem ele. Você está considerando porque quer, porque ele está agregando valor, porque faz sentido para a pessoa que você se tornou. E se não fizer sentido, você pode ir embora sem desmoronar, porque sabe que estará bem de qualquer maneira. Esse é o poder de entender o que realmente acontece quando ambas as pessoas param de entrar em contato. Não é sobre quem ganha ou quem perde. Não é sobre quem se importa mais ou quem quebra primeiro. É sobre usar o silêncio para se encontrar novamente, para se lembrar de que você era completa antes deles entrarem em sua vida. E você ainda é completa agora que eles se foram.